Continuando aqui a nossa matéria de controle estatístico de processos, a gente vai começar a falar efetivamente das cartas de controle de atributos. E nós vamos começar a trabalhar nesse vídeo um tipo de carta de controle de atributo específico, que é a nossa carta de controle para fração não conforme, é o que a gente chama aí de carta P, ou gráfico P, tá? Que é o nosso gráfico para fração não conforme, tá bom? Então esse gráfico P, ele faz uma relação entre o número de unidades não conformes de uma população com o total de itens dessa população. Então o que a gente vai ter aí é uma proporção, tá? A gente vai ter essa proporção expressa na forma de fração ou de um número decimal. Se a gente está dividindo uma quantidade da população pelo número total da população, a gente consegue expressar isso daí na forma de porcentagem. Essa fração P, que é a fração de unidades não conformes, ela é definida a partir de especificações, tá? E pode ser usada para construir o nosso gráfico P. Perfeito? A partir dessa taxa de não conformidade, P, é que a gente vai calcular os nossos limites de controle da nossa carta de controle P. Os limites de controle vão ser calculados por essas duas equações. Então, observem aqui, o meu limite de controle inferior, eu vou ter a minha taxa P de fração de unidades não conformes, menos 3, que multiplica essa raiz quadrada toda aqui. Essa raiz quadrada toda nada mais é do que o nosso desvio padrão. Tá? Então, é aquela ideia de que os limites, tanto inferiores quanto superiores, são dados por 3 desvios padrões. O meu limite inferior, menos 3 desvios padrões, e o meu limite superior aqui, dado por mais 3 desvios padrões, tá bom? Dentro dessa raiz quadrada, esse P é a nossa mesma fração de não conformidade, e N, como a gente já adotou praticamente de forma padrão, é a nossa quantidade de amostras. A minha linha central vai ser dada pelo próprio valor de P. Perfeito? Observação importante. Se a gente tiver um limite inferior menor do que zero, a gente vai assumir que esse limite inferior passa a valer zero, tá? Porque a gente não consegue trabalhar com uma quantidade negativa de peças. Não faz sentido isso. Então, nosso limite inferior, se ele for menor que zero, a gente passa a assumir o valor de igual a zero. Beleza? Como que a gente vai construir esse gráfico P? A gente vai fazer uma coleta subsequente de amostras de tamanho N. Tá? Então, as nossas amostras, é interessante que a gente tenha sempre o mesmo tamanho de amostra. A gente consegue trabalhar com amostras de tamanhos diferentes, mas isso daí vai dificultar a construção da nossa carta de controle. Então, se a gente tiver a facilidade de sempre obter a mesma quantidade de amostras, a gente trabalha sempre obtendo amostras do mesmo tamanho, tá bom? Dentro dessas amostras, a gente vai definir quantos itens estão dentro dos padrões e quantos itens não estão dentro dos padrões. Os itens que estão fora dos padrões são os itens que a gente chama de não conformes. A gente vai dividir a quantidade de itens não conformes pela quantidade total de itens. Então vamos pensar o seguinte, numa produção de canetas,
a gente define a nossa amostra de tamanho de 100 canetas, e algumas dessas canetas estão saindo sem tampas. Então eu vou observar quantas canetas saem sem tampas a cada 100. Se eu encontrar 10 canetas sem tampas a cada 100, eu vou dividir, é sinal que o número de itens não conformes é igual a 10 e a minha amostra tem tamanho N igual a 100. Então, quando eu divido o número de itens não conforme pelo tamanho da amostra, eu vou dividir 10 por 100 e vou encontrar um valor de 0,1. Tá? Então, foi um exemplo só para a gente começar a traduzir para números essa teoria e esse método. A partir do momento que a gente começa a ter esses números de cada amostra, a gente vai plotar esses números num gráfico. Tá? E a gente vai obter a partir desse gráfico a nossa carta de controle de atributos do tipo P. Regras para a interpretação desses gráficos. Vocês vão ver que as regras são parecidas com aquelas regras de Nielsen que a gente chamou de testes sensibilizantes. Não é que tem que atender todas essas regras, mas a gente precisa saber que essas são regras importantes. Tá? Então, aquela situação de pontos fora dos limites de controle, pontos fora que é a mesma coisa que pontos fora do limite de 3 desvios padrões. 9 pontos seguidos em um mesmo lado da linha central, ou 6 pontos seguidamente, todos crescentes ou decrescentes, ou 14 pontos em uma linha sempre alternando subidas e descidas. Tá? Então, vocês percebem que são 4 daquelas regras que a gente tinha lá nos nossos testes para variáveis. A gente vai trazer elas para a gente priorizar essa análise em atributos. Algumas situações a gente não vai ter esse número P, né, que é a nossa fração de não conformes, dado diretamente. A gente vai ter o número P de cada amostra. Então, a gente precisa calcular o P total. E o P total vai ser calculado através da média. Então, na realidade, o que a gente vai calcular é um P médio. Né? Se eu tenho o P de cada amostra, eu calculo o P médio. Então, é uma forma da gente sanar o problema de quando a gente não tem o P total, né, do processo. A gente vai calcular o nosso P médio com relação às amostras que a gente tem. Perfeito? Então, turma, esse é o nosso gráfico de controle de atributos. A gente vai trabalhar com a proporção de unidades fora da conformidade dividido pela população total, né? Pelo tamanho total da amostra. Tá? No próximo vídeo a gente vai trazer um exercício, um exemplo, que talvez com os exemplos as coisas comecem a ficar mais claras ainda. Até lá!